Então, eu não vou pregar, é o irmão Rogério que está presente e vamos aproveitar a visita dele e ele vai pregar. Mas como a gente não aguenta ficar sem falar um pouquinho, então vamos hoje usar o que era para ele usar quando a gente dava oportunidade, né? Fica 15 minutos hoje é para mim, hoje eu que sou dos 15. Queremos agradecer a cada um que com fé permanece crendo nesta palavra e reconhecendo que Deus é quem toma conta. Nós apenas estamos aqui para ser usado, como vocês também. Vocês têm que crer da mesma forma para vocês. É Deus quem opera, mas tem que ter alguém que crê, e nós somos os que cremos, amém? E ele disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Apocalipse 10, verso 11. O irmão Branham mostra aqui na mensagem a era de Pérgamo, começando de Adão, da noiva de Adão. E só de saber que a noiva do último dia é um presente, a noiva é um presente. É Deus presenteando a Cristo com uma noiva da palavra. Assim como ele presenteou Adão com uma noiva, e ela caiu. O primeiro filho, Adão, era semente, palavra falada de Deus. É o 51 da era de Pérgamo. A ele foi dada uma noiva para reproduzir-se a si mesmo. Foi para isso que a noiva foi dada a ele, para reproduzir-se a si mesmo, para produzir outro filho de Deus. Isso é o casamento. O presente da a noiva dada a Cristo é um presente, Deus presenteando a Cristo com uma noiva, mas essa noiva é para reproduzir-se a si mesmo. Agora, ela só pode reproduzir a si mesma a palavra falada se ela é um gens da palavra falada, se ela é parte da palavra falada. É isso daqui que nós encontramos na mensagem do profeta, que é para produzir outro filho de Deus. E você vê que a Eva não conseguiu produzir outro filho de Deus. Ela foi dada como uma noiva para Adão para reproduzir outro filho de Deus. Porque se Adão era filho de Deus, então teria que reproduzir outro filho de Deus. E não conseguiu reproduzir, porque a primeira semente que entrou nela foi a da serpente, não foi a semente de Adão. Então ela não pôde, como noiva de Adão, ela não pôde reproduzir a si mesmo um filho para Deus. Primeiro teve que vir a semente da serpente. Ela acabou dando o seu ventre para a serpente, que a serpente era Satanás em forma de um animal. É isto que acontece. Deus não entra em animais. O profeta diz, Satanás sim, entra. Deus não entra em corpos sujos. Satanás entra. Sujo assim, pecado, não conserta, não corrige. Então, Deus não pode entrar. Quem entra é Satanás. Satanás entra no corpo. A pessoa que ela não corrige, não conserta, pode ter a visita de Satanás ali. Mas guardando bem isso, eu tenho muito pouco tempo aqui para falar, é que
Foi dado para Adão uma esposa, porque ele era o primeiro filho, Adão, filho de Deus. E era para ele reproduzir outro filho, através de Eva. E acabou caindo, diz aqui. Mas ela caiu. Ela caiu pela hibridação ou hibridização. Ela causou-lhe morte. Era para ter um filho, e um filho vida. Mas ela teve um filho morte, porque aquilo causou-lhe morte. E não foi morte apenas a Eva, mas é morte a todos nós. Passamos a morrer pela degradação de uma mulher que não ficou com o seu marido e arrumou um outro marido. E aquilo causou-lhe morte. Ela hibridou. O seu corpo era para gerar um filho de Deus, porque Adão era filho de Deus. E ela não deu lugar para a geração do filho de Deus. Primeiro ela deu lugar para a serpente. Ela estava casada. Você sabe que ela era parte de Adão. Ela estava casada. Ao invés dela dar ouvido a Deus, ela deu ouvido à serpente. E muita gente faz assim, ao invés de dar ouvido a Deus, dá ouvido à serpente. Ao invés da mulher dar ouvido ao marido, dá ouvido a outro homem. Por isso vem a lei sobre ela e sobre ele depois da queda, e sobre a serpente, porque um foi culpado de dar lugar para o outro. A mulher deu lugar para a serpente, Adão deu lugar para a mulher. Então, o erro é este. O que causa isso? Morte. Não pode reproduzir outro filho. Aí Maria reproduziu o filho, porque não era ela mesma quem faria isso, mas Deus tinha que vir através da mulher. Deus usou o ventre de Maria. Maria não é uma deusa para gerar um Deus, um menino Deus, como Jesus é Emanuel, é o menino Deus. Era Deus em carne, Deus Emanuel. Mas não era questão da Maria ser uma deusa, era uma geração do Espírito sobre Maria, no ventre de Maria. Ela concebeu. Bem, o parágrafo 52 da mensagem à Era de Pérgamo, Pérgamo quer dizer casamento. Então estamos falando aqui exatamente de casamento. A esposa é um presente de Deus a Cristo. Se cada mulher pudesse ser um presente de Deus para um homem, seria muito bom. Mas esse homem também tem que ser homem, com H maiúsculo. Tem que ser um homem que ama, um homem que respeita, um homem que honra, um homem fiel. Porque não é só querer, é dar também. Quer ser honrado, mas tem que honrar também. Como você pode? O próprio Deus veio aqui, foi desonrado. E nós temos que honrá-lo, porque ele foi desonrado aqui. Ele teve que tomar uma noiva, tentou tomar uma noiva hebreia, ela não o conheceu. Ela podia ter engravidado dele e crido no Messias. Isso é a gravidez espiritual. Ouvir a palavra e conceber a palavra semente. E essa palavra vai para o ventre, e não o ventre carnal, mas para o ventre espiritual, que é o coração, a alma, para gerar. Então aqui vem, o primeiro filho Adão era a palavra falada, semente, palavra falada de Deus. E para ele foi dada uma esposa, ela caiu. O segundo filho, Jesus, também uma semente, palavra falada de Deus. Foi-lhe dada uma noiva como Adão. Mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. Aí ela caiu em Niceia. Antes de Cristo desposá-la. Sempre a igreja, a mulher, está dando o seu ventre, seja natural ou espiritual, está dando o seu ventre a outra coisa que não é a palavra do dia. E ela deveria dar seu ventre, seu coração,
a palavra do dia. A igreja deveria gerar deste filho, o segundo filho, Jesus. Porque a mulher não pôde gerar do primeiro filho, Adão. Agora a igreja não pôde gerar do segundo filho, Jesus. Praticamente, o irmão Brana não falou, mas a igreja geraria do terceiro filho, Brana. Talvez você diga, me dê um parágrafo. Nem tudo eu tenho que te dar parágrafo. Eu tenho inspiração para pregar. Eu sei que isso é correto. Porque o irmão Brana diz que a noiva de Adão caiu, a noiva de Jesus caiu. Ele diz, mas essa do último dia não cairá. E ela é de quem? Eu não estou nervoso. Mas as pessoas não crendo numa realidade, achando que tudo você tem que dar parágrafo para mostrar para eles. Um novo nome, que é Brana, tem que estar dizendo, o novo nome é Brana. Ele não vai falar, como ele não disse, o sétimo selo sou eu. Ele não disse, mas era ele. Ele disse que era o sétimo anjo da constelação. Mas aqui na terra não era o sétimo anjo da constelação, era ele. Porque aquele sétimo anjo tinha descido e se materializado. Amém? Então aqui vem o terceiro filho. Também palavra falada. O que Brana faz por nós? Qual o ministério de William Brana? A palavra falada. Até os títulos das mensagens em inglês vem a palavra falada por William Marion Brana. Agora é a palavra falada. A noiva foi dada a ele, uma noiva. Nessa era. E não quer dizer apenas a noiva americana. É uma noiva que foi dada a ele nesta era. E Deus diz, esta não cairá. Amém? Aleluia. Mas antes, escuta, o segundo filho Jesus, também uma semente, palavra falada de Deus, foi-lhe dado uma noiva como Adão. Mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. Ela, exemplo da esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria, ou se duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela abandonou a palavra, ela morreu. E nós estamos colocados nas mesmas circunstâncias aqui. Nós fomos colocados aqui para poder ser provado. Se nós cremos na palavra revelada pelo sétimo anjo e vivemos. Se nós não cremos na palavra revelada pelo sétimo anjo, nós morremos. E nós somos esta noiva, esposa, presenteada a Cristo. Esta não cairá, porque ela não mistura com interpretações, com credos, com dogmas, e nem todos a reconhecerá. Somente o eleito reconhecerá esta esposa, porque este eleito é parte dela. Os demais não reconhecem porque não é parte dela. Para que reconhecer? Se ele não é parte dela, ele é parte da tribulação, ele é parte da besta, ele é parte da interpretação, ele é parte de teólogos, mas ela não. Esta esposa de Cristo é parte da palavra. De um pequeno grupo, aí o 53, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus presenteará a Cristo como a noiva amada. O primeiro filho, Adão, Deus deu ele uma esposa, ela caiu. O segundo filho, Jesus, Deus deu uma esposa para ele, ela caiu. O terceiro filho, Brana, vou repetir, não me peça parágrafo, você tem que ver que é isso daqui. Se todos os demais você sabe que a esposa caiu, essa daqui está dizendo na própria mensagem do irmão Brana, esta não cairá. Cristo, mistério de Deus revelado, diz, esta não cairá, a noiva do último dia, e ela é incluída na americana. Se você ver, nos dias do irmão Brana, foi muito poucos da noiva. Ela é completada aqui no Brasil. Nós temos que ver, esta não cairá. É um presente que Deus deu para Cristo, um presente. O primeiro, ela falhou. No segundo, Adão, ela falhou, mas agora no terceiro, o primeiro foi Adão, o segundo foi Jesus, o terceiro, Brana é maior? Não, é a maneira de Deus trabalhar, ele sempre completa em três, e ele está se completando aqui, nesta terceira noiva que não cairá, e nós somos um presente dado a Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta palavra.
Agradecemos pelo que o Senhor fala, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fez. Agradecemos por ser deste corpo, membro deste corpo, do último dia, palavra falada, dos selos revelados, dos trovões revelados. Somos a palavra falada, por isso nós cremos nos selos revelados, nos trovões revelados, na terceira puxada completa do seu profeta, porque nós estamos tomando parte nessa terceira manifestação no Filho Brana. Obrigado, Senhor, em teu nome, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém.